tenho várias experiências no Janeiro Profético. Jefferson é apenas um dos, né, uma das pessoas que teve experiências com o Janeiro Profético. E foi um projeto que nasceu no coração de Deus e que o Senhor trouxe para a cidade, não apenas para a cidade, mas para a região, porque tem outras cidades que já está tendo o Janeiro Profético. E a gente fica feliz com isso, viu? Não ficamos preocupados não. Quisera que todas as igrejas fizessem os 12 dias de oração, de jejum. A igreja fica aberta o dia inteiro. Eu fico os 12 dias, de 8 da manhã até as 4 da tarde. E é maravilhoso. O Janeiro Profético, nesse último agora que a gente veio, o emprego de Ayala surgiu através do Janeiro Profético. O senhor orou falando assim, você já pediu alguma coisa, você já pediu dinheiro a Deus? E ela falou, o senhor, venha cá na frente que a gente vai orar para pedir dinheiro ao Pai. E ela ficou lá no cantinho e falou, não, o senhor sabe da minha necessidade. Eu quero um trabalho. Eu quero que o senhor me ajude. E no dia seguinte, a irmã ligou para ela falando, quero que você trabalhe comigo. Você. Glória a Deus. Teve uma irmã aqui, Jorginho, Ana Carolina Simões, deve ser Carol. É Carol, né? Ela fez uma pergunta que inclusive está no nosso script aqui, no nosso roteiro, e a gente vai antecipar essa pergunta, né? Como se deu o chamado pastoral? Como é que o senhor descobriu, se é que eu posso falar assim, esse chamado para pastorear? Eu estava um dia na cidade de Maiquinique. O meu pastor era o pastor Erasmo. Inclusive, eu tive o privilégio de pastoreá-lo, que ele foi morar em Jeremoabo e eu fui pastor em Jeremoabo. Ele dizia que era o líder sendo liderado. Ele, o meu líder, estava sendo liderado por mim, pastor Erasmo. E tinha uma consagração na cidade de Maiquinique, o campo era gigantesco, várias cidades na época. E o pregador escalado não veio. E ele, de última hora, falou assim, quem vai pregar é o irmão Pedro Santo Inês. Eu era diácono nesse tempo. E imagine o frio na barriga, que eu acho que Flávio não, mas a grande maioria dá um frio na barriga para falar para uma multidão. E a igreja estava cheia. Eu ainda sinto, pastor. Ainda sinto. E aí eu fui sem ter ideia do que eu ia falar. Eu não tinha me preparado. Você vai para uma consagração que diz, vai ter o pregador. Você era um diácono, tinha presbíteros, tinha pastores lá. Eu acho que era a última opção que o pastor teria, era eu. Por isso eu não me preparei. E aí eu cheguei, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, o pregador chegou. Oh, alegria. O pregador era de fora, chegou. Quando ele está pregando, ele apontou para mim e disse assim, esse irmão aí, ó, o senhor manda te dizer, coma muito pão e beba muita água, porque a sua caminhada vai ser longa. E quando ele falou isso, eu enxerguei uma igreja numa região rural, uma estradazinha. Eu vim lembrar dessa revelação quando eu estava no segundo campo e lembrei que a visão que Deus me deu foi uma congregação do campo de Itaperoá, na congregação de Tabuleiro de Miguel Chico. Era assim que os irmãos chamavam. E uma irmã, uma vez, eu estava em Madre de Deus, eu fui consagrado a pastor, a evangelista, estando em Madre de Deus, foi o pastor Maurício que me indicou. E uma irmã estava tendo uma festa numa congregação na Ilha de Bom Jesus, em Madre de Deus. A Ilha de Bom Jesus pertence ao município de Salvador, mas o campo de Madre de Deus. Nós pegamos o barco e fomos para lá. Quando a gente está na igreja, a irmã de uma outra congregação do continente. O pastor viu, falou, vamos ouvir a irmã veio de longe para estar aqui. Aí a irmã pega o microfone e diz assim, Deus me falou algo a respeito do irmão Pedro. Aí eu disse assim, Deus, eu não vou ligar para ele para não gastar os créditos dele. Ia ligar a cobrar, né? Para não gastar os créditos dele. Mas vai ter a festa na congregação de Bom Jardim, de Bom Jesus, eu vou para lá, se o senhor quiser que eu fale, o pastor vai me dar a oportunidade e ele vai estar lá. E deu tudo certo, então eu vou falar, irmão Pedro, Deus te chamou, foi para ser pastor. Glória a Deus. Deus te chamou para ser pastor, foi isso. Eu tentei resistir, eu já tinha sido consagrado evangelista,
mas não queria pastorear a igreja. Um dia eu estou no shopping, um shopping que na época chamava Iguatemi, com o pastor Alex, deputado federal. Trabalhávamos juntos na convenção e nós fomos para o shopping para comprar um par de aliança para um pastor que ia receber de presente da mesa diretora. Aí, quando eu vinha conversando com ele, tá vindo aí a eleição, acredito que o pastor Valdomiro vai ganhar, eu não sou do grupo do pastor Valdomiro, ele vai me demitir mesmo e eu vou trabalhar na contabilidade pública. Alguém havia me chamado para trabalhar na contabilidade pública. Eu falei com ele isso no carro. Cheguei no shopping, sentei para esperar alguém que vinha para se encontrar com a gente. Quando eu estou sentado na lanchonete com o pastor Alex, uma moça, uma negra, saia longa, cabelo longo, ela estava comendo uma coxinha, como essas aqui que tem. Ela termina de comer, eu não falei nada, eu falei no carro, lá no shopping não falei nada. Ela limpa a boca, olha para mim, aponta o dedo e diz, o levita vive da obra, o levita não trabalha secularmente. Glória a Deus. Aí eu não tive dúvida nenhuma, e Deus me deu uma visão, nesse período também, eu dirigindo uma reunião de membros, sentindo esse frio na barriga que eu sinto para conduzir, tomar decisão. Aí eu entendi que Deus estava me chamando para pastorear e não quis mais fugir. E está aqui eu até hoje. Isso tem quantos anos, pastor? Isso tem 17 anos, 18 anos. Então o senhor pastoreia há 18 anos? Não, eu pastoreio há mais quase 18. Quase 18 anos. Como pastor, que eu já dirigi congregações ainda presbítero. Como pastor de igreja, que eu fui consagrado em 2005 evangelista, que é evangelista na nossa convenção, mesmo que pastor. Glória a Deus. Jefferson fez uma pergunta aqui para o apresentador Jorginho, perguntando se foi no Janeiro Profético que você aceitou Jesus. Não, eu aceitei Jesus no Congresso dos Adolescentes. Na verdade, assim, eu já tinha aceitado Jesus em casa. Faltava só... Eu lembro disso. Acho que alguém me falou isso. Só expressar publicamente, mas foram 3 dias de congresso, se eu não me engano. E no primeiro dia que eu entrei na igreja, Deus já falou comigo tremendamente. Segundo dia a gente não foi, porque não deu. No terceiro dia, parecia que o pregador tinha tirado todo mundo e me escolhido e falado, hoje eu vou falar só para você. Glória a Deus. Aí, quando eu senti só o empurrão dizendo, vai que agora é sua hora. E para mim foi o melhor. Para mim, toda vez que alguém, quando termina o culto, que alguém fala bem assim, quem quer aceitar Jesus, me dá a mesma sensação, vontade de falar, eu posso de novo. Guarda